Olá, tudo bem? Eu sou Diego Rodrigues Paes e esse é o nosso terceiro encontro, nossa terceira aula na disciplina Estágio Supervisionado 4 para alunos do ensino médio. Nossa professora mestra Andréa de Oliveira Alencar Enguma vai estar acompanhando a gente. Vamos procurar fazer um encontro aí de aproximadamente 30 minutos e vamos pegar como tema dessa primeira aula aí fonética e especificamente fonema, um tema aí para os alunos do ensino médio que estão chegando no vestibular. Pode ter muita coisa que pode acontecer na prova, então acaba sendo um tema muito interessante. Tá legal? Antes de prosseguir, vou pedir desculpa se algum barulho acontecer aqui. A nossa gravação fica muito próxima à rua e pode ser que seja percebido. Mas não vai dar grande problema, eu vou fazer uma aula bem bacana. Bom, antes da gente entrar no tema, é interessante a gente posicionar ele aonde se encontra no ensino da gramática. Na língua portuguesa, nós temos 5 grandes frentes que elas são estudadas separadamente, são aprendidas separadamente, porém elas são interdependentes, elas se complementam. Nós primeiramente temos a fonética, que trata aí da oralização, da verbalização. É a frente que estuda os sons, como a gente utiliza na língua falada. A segunda frente é a morfologia, que fala da forma da palavra e basicamente para que essa palavra serve, qual função ela pode vir a exercer numa frase, num contexto. Nossa terceira frente fala de significado, é a semântica. Ela aborda qual seria o sentido de uma palavra ou de um conjunto de palavras dentro de um contexto. Então, não é o que às vezes o que está escrito, é o que esse termo, o que essa palavra, o que esse conjunto de palavras quer dizer. A nossa quarta frente é a sintaxe, que trata do papel daquela palavra na construção de uma frase, o que ela contribui, o que ela modifica, qual seria o papel que ela exerceu na construção de uma frase ou de um período. E por fim nós temos a estilística, que trataria de um conjunto, de um ferramental, de um conjunto de artifícios que o autor ou um produtor de um texto ele tem para facilitar ou potencializar aquela enunciação, aquele argumento que ele quer estar passando, aquela ideia a respeito do tema. Bom, começando a nossa aula, é legal a gente entender o que seria o fonema. O fonema, além de ser a porta de entrada da fonética, o fonema é a menor unidade sonora que a gente tem em uma língua, tá certo? Então não significa que um fonema é obrigatoriamente uma letra. Às vezes, mais que uma letra são necessárias para formar um som, tá? E às vezes alguma letra ela não tem um som especificamente. Então um fonema ele não é obrigatoriamente uma letra, embora na maior parte dos casos, tanto na língua portuguesa como em qualquer outra língua, é, um, na maior parte dos casos uma letra ela é um fonema. Aqui no caso, a gente na língua portuguesa e no Brasil, nós temos reconhecidos aí 33 unidades sonoras válidas, 33 fonemas, né? Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho a respeito de representação dos fonemas. E só para a gente lembrar, né? Uma letra nem sempre ela representa um fonema. Isso aí pode acontecer duas letras formarem um som, enfim, nós termos aí um acento que modifica. Então, o conceito de fonema ele é representado por signos. E o conjunto desses signos que a gente tem, o conjunto desses fonemas que a gente tem, ele tem um nome lá. Ou a gente utiliza ou o alfabeto, ou o abecedário, enfim. É importante que a gente entenda que a letra ela está diretamente ligada à construção da escrita. E o signo ele está utilizado para a construção do fonema. Tá? O ideal seria, se no mundo perfeito, que cada letra equivalesse a um fonema. Porém, devido aí à origem das palavras, que a gente respeita como essas línguas foram formadas, muito do que é utilizado hoje, do que se aceita na língua hoje, vem uma bagagem, vem uma origem dessas línguas que construíram a língua que a gente hoje fala. Olha como é bastante interessante. A gente pode ter na língua portuguesa esses fonemas
alguns exemplos que ficam bem claros essa diferenciação da quantidade, de como uma letra ela pode se comportar na língua escrita e como ela se comporta de uma maneira diferente quando observada na língua falada. Tá legal? Nós temos casos que letras iguais fazem sons diferentes. Por exemplo, o caso da letra C. Se você pegar a palavra cola, a letra C vai ter uma pronúncia. E se você pegar, por exemplo, a palavra cera, essa mesma letra C, ela vai ter um outro significado. Ou seja, letras iguais com sons diferentes. No caso, você tem letras diferentes também. Pode ocorrer uma segunda situação em que letras diferentes elas apresentam sons iguais. Por exemplo, se você pega a palavra tigela, que é escrita com a letra G, e você observa a palavra laje. São duas letras que apresentam o mesmo som. Você também tem o caso do dígrafo. O dígrafo são sons que obrigatoriamente eles têm que ter duas palavras, duas letras para apresentar o mesmo som. Por exemplo, se você pegar a palavra machado, você tem o dígrafo lá da letra C com a letra H, que faz o mesmo, que apresenta a mesma pronúncia da letra X. E a mesma coisa que você tem a palavra missa, por exemplo, que você tem duas vezes a letra S, tá? Nós temos casos que uma letra ela pode apresentar diversas pronúncias. Se você pegar, por exemplo, a letra X, que ela tem lá, se você pegar a palavra fax, ela apresenta o som de um som. Se você pegar a palavra táxi, ela tem um outro significado. Se você pegar a palavra X, é uma outra pronúncia. A mesma letra, observa que ela teve essas três diferentes pronúncias e sendo a mesma letra. Nós temos também lá as notações léxicas, que são algumas letras que elas não desempenham na fonética o som originalmente delas. Por exemplo, se você pegar a palavra campo, você tem aquela letra M ali naquele encontro consonantal. Mas se você observar que aquela letra M ela está pegando ela só está complementando a letra A, na verdade. Ela não está exercendo a função fonética dela. Se você pegar, por exemplo, a palavra neg, lá, do verbo negar, essa letra U, na prática, ela só está transformando a letra G ali, mas ela não tá apresentando o fonema original dela, que seria a vogal U. Ela está apenas complementando o fonema da letra G. Nós temos algumas letras que elas também funcionam somente como um fonema decorativo, que não são pronunciados. Por exemplo, se você pegar a palavra hotel, aquele H que aparece no início da palavra, ele foneticamente ele não exerce função alguma. Observa que a palavra, se não existisse oralmente, esse H ele não existe. Ele está apenas lá respeitando a lógica da construção da língua, mas em nada acrescenta a gente. E a gente tem também, por fim, ali, alguns são fonemas que não são representados. Olha que interessante. Tem alguns acidentes, alguns exemplos que a gente observa que existem na língua falada e não existem na língua escrita. Por exemplo, se a gente pegar a palavra muito, ao pé da letra a gente tem um N ali entre o U e o I, que a gente pronuncia, porém não escreve. Se você pegar a palavra bem, ela na verdade tem a letra I ali entre o E e o M também, que a gente não escreve, porém pronuncia. Olha que interessante. Então, só para a gente fechar, observa que esses fonemas eles são muito próximos do que a gente observa na língua escrita, mas eles não são iguais. Ideal, como a gente colocou, seria se fosse idêntico, porém não tem. Para que a gente continue, vamos falar um pouquinho a respeito de aparelho fonador. O aparelho fonador seria o conjunto de órgãos, o conjunto das partes do nosso corpo que são responsáveis aí pela essa emissão sonora e são o nosso canal de transmissão aí dos elementos fonéticos. A gente vai colocar aqui agora uma imagem que a gente tirou lá da novíssima gramática da língua portuguesa do grande Domingos Pascoal Segala. Tá legal? Vou aparecer essa imagem que vai aparecer aqui agora. Bom, a imagem ela é bastante completa, mas vale a gente observar aqui
os pontos que são fundamentais para que o corpo produza esse som, que produz os nossos fonemas, né? A gente pode observar que ele aparece várias marcações, divisões de cada ponto, mas vamos falar apenas do principal. A gente pode observar que o som ele começa emitido ali desde o diafragma e a caixa torácica dos pulmões, ele passa ali pelo nosso pescoço, ele pode ser modificado pelo nariz e boca e língua fecha o nosso aparelho fonador. Então, a manipulação do som é feita em cima desses pontos do nosso corpo que caracterizam aí o nosso aparelho fonador. Continuando aqui, vamos falar a respeito aqui da classificação dos fonemas na língua portuguesa. São três as classificações possíveis que a gente tem. Nós temos vogais, semivogais e consoantes, tá? Só para a gente pontuar, primeiramente, as vogais que a gente tem são 5, e essas 5 elas apresentam algumas variações aí fonéticas. É interessante que a gente pontua. A gente tem o a letra E, que tem a variação E e o I, a letra O, que tem a variação O e O, e a letra U. Esse aqui é o nosso primeiro grupo, o grupo das vogais. O segundo grupo é o grupo das semivogais, que ele é composto pelas duas vogais, o I e o U. Por que eles são chamados semivogais? Porque eles são diretamente, para que eles existam, eles têm que ser vinculados a uma outra vogal e para que se forme apenas uma sílaba. Por exemplo, se você pegar a palavra vai, o A e o I junto formam apenas uma sílaba. E o mesmo acontece vai, andei, ouro, água. Observa que essa semivogal, essa vogal, esse I e esse U, eles se unem a uma outra vogal para formar uma única sílaba. E a gente tem, por último, as consoantes, né, que são as letras que elas modificam, elas se associam a alguma das vogal, são algum movimento que a gente tem desse nosso aparelho fonador que unido com alguma dessas vogais, elas formam as sílabas, tá legal? Então são as três classificações: vogal, semivogal e consoante. Bom, prosseguindo, vamos falar um pouquinho a respeito de encontro vocálico. Aqui na língua portuguesa a gente tem três possibilidades, é bem interessante que a gente entenda os três, até porque isso influencia muito a pontuação e vai ser diretamente cobrado na hora que você for construir o seu texto lá. A pontuação, isso aí pesa bastante. A gente tem três possibilidades aqui desses encontros vocálicos na língua portuguesa. Primeiramente, o ditongo, que a gente já vai falar aqui adiante, que ele tem 4 subdivisões, que é bem importante que a gente entenda cada uma delas. Nós temos o tritongo e temos o hiato, tá legal? Vamos começar pelo ditongo. Vou começar aqui falando sobre ditongo. O ditongo é bem tranquilo. O ditongo nada mais é que o encontro de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa, uma semivogal com uma vogal. Nós temos 4 tipos de ditongo que nós observamos na língua portuguesa. Inicialmente nós temos os ditongos orais, depois nós temos os nasais, os decrescentes e os crescentes, tá? Vamos falar de cada um deles rapidinho. Inicialmente a gente tem lá os ditongos orais. O ditongo oral é aquele que a vogal ela mantém a forma exata, sem sofrer alteração. Por exemplo, se a gente pegar lá pai, pouco, jeito, fui, observa que essa vogal e essa semivogal elas não sofrem nenhuma alteração na pronúncia do fonema. O A, no caso de pai, o A é A e o I é I. Se você pegar o nasal, ele já
sofre uma influência desse acidente. Pode ser uma notação léxica ou pode ser um fonema não representado. Por exemplo, se você pegar a palavra mãe, observa lá que o A ele já vem não vem na forma correta. O A já vira an. Se você pegar, por exemplo, a palavra põe, o mesmo acontece com a vogal O. Ela sofre a alteração desse acidente. E eles também são caracterizados lá como decrescentes e crescentes. O decrescente, ele começa com uma vogal e posteriormente nós temos uma semivogal. Por exemplo, pauta, meu, vogal, mas semivogal. E no crescente, a semivogal, primeiramente, depois a vogal. Por exemplo, se você pegar a palavra série e a palavra quatro, você vai observar que primeiro você tem a semivogal e depois você tem a vogal. Continuando aqui falando um pouquinho sobre tritongo. O tritongo ele é bem tranquilo também. Ele é um encontro de 3 vogais, ou seja, semivogal, vogal, mas semivogal formando apenas uma sílaba. 3 sílabas, mas sempre seguindo essa fórmula. Semi, vogal, mais a semi. Ela também é bem mais tranquilo que ele só apresenta duas classificações. A gente tem o ditongo oral e a gente tem o ditongo nasal. Da mesma forma que acontece no ditongo, o que vai influenciar e dizer se o ditongo ele é oral ou é nasal são justamente esses acidentes que pode acontecer, ou da notação léxica, ou o acidente, por exemplo, de um fonema que ele não está representado. Por exemplo, no tritongo oral, a pronúncia de cada um desses signos ele é exatamente como é escrito. Por exemplo, se você pegar a palavra igual, averiguou, a palavra Uruguai, cada um desses signos ele representa a sua pronúncia correlata. Já no caso de você pegar um tritongo nasal, ele vai sofrer a influência desse acidente, né? Assim podemos dizer, ou a notação ou o fonema que não foi representado. Por exemplo, se você pegar quão, saguão, minguam, observa que nesse encontro ele vai precisar de algum acidente para que você consiga apresentar a correta pronúncia fonética desse tritongo. Já para a gente fechar aí os encontros vocálicos, a gente fecha falando de hiato. O hiato, ele como o ditongo, são um encontro de duas vogais. Porém, ele tem uma diferença, né? No ditongo, essas duas vocais elas formam uma única sílaba, enquanto no hiato esse encontro, se nós procurarmos a divisão silábica, serão duas sílabas. Basicamente essa é a diferença. Assim, se a gente pegar alguns exemplos, fica bem fácil a gente caracterizar. Por exemplo, a palavra faísca, podia, saúde. Essas palavras, observa que na separação silábica, elas vão ser frases diferentemente ali do ditongo, onde essas duas vogais ficam na mesma frase. Prosseguindo aqui, vamos falar um pouquinho de encontros consonantais. São mais tranquilos aí que os encontros vocálicos. No caso, os encontros consonantais seriam qualquer ocorrência dentro da construção da palavra de consoantes que podem ou não formar uma sílaba. O que a gente pode observar são só duas variáveis. Aqueles que acontecem dentro da mesma sílaba, que se a gente pegar, por exemplo, a palavra clima, a palavra flores, observe que aquele CL ele está dentro, se a gente for executar uma separação silábica, eles vão estar na mesma sílaba. E tem um segundo caso onde eles não participam da mesma sílaba. Se você pegar, por exemplo, a palavra advento, a palavra constar, obstáculo, corrupção, na hora que for fazer essa divisão, veja bem lá, advento, por exemplo, o AD fica na primeira sílaba e o VEN de advento ele ficaria na segunda. Enquanto no segundo caso seria em sílabas diferentes. Prosseguindo, a gente vai falar um pouquinho de dígrafo. Esse conceito é bem interessante. O dígrafo nada mais seria que quando duas letras
se aglutinam, se juntam para que se forme apenas um fonema, apenas um signo, né? Aparentemente a pessoa pode olhar no primeiro momento e falar assim, então o dígrafo ele é igual ao encontro consonantal dentro da mesma sílaba? Não, porque o encontro consonantal obrigatoriamente ele é feito somente apresentando consoantes, enquanto o dígrafo ele já apresenta duas variações, uma em que você tem duas consoantes formando o mesmo fonema, e você tem uma segunda possibilidade, que são os dígrafos que juntam uma consoante com uma vogal, para que você caracterize um acidente. Vamos pegar um exemplo. Ó. Primeiramente, nos dígrafos formados apenas por consoantes. Esses são bem tranquilos, na verdade são os que têm maior incidência. Por exemplo, se você pegar a palavra pilha, o L e o H fazendo o som de lhá, você tem um dígrafo, ou apenas um fonema, né? Duas letras fazendo um som. Se você pegar, por exemplo, a palavra barro ou a palavra erro, você tem ocorrência de duas letras, duas vezes a letra R, porém ela só faz um fonema, se pronuncia unicamente. Os dígrafos que a gente tem na língua portuguesa, eu vou colocar aqui CH, LH, NH, RR, SS, GU, QU, SC, SC cedilhado e o X com o C. Esses são os dígrafos formados por consoantes, apenas por consoantes, que formam um único signo. Além disso, a gente pode ter uma segunda ocorrência, que são os dígrafos que são aqueles que representam as vogais nasais. É quando você tem uma vogal e uma consoante, porém essa vogal ela é caracterizada por um acidente que modifica o som dessa sua vogal principal. Tá legal? Por exemplo, se você pegar a palavra tampa, esse M, foneticamente, ele se soma à letra A. Se você pegar a palavra ombro, a mesma coisa. Esse M do ombro, da primeira sílaba, ele vai juntar com a letra O. Essas possibilidades que a gente tem na língua eu vou colocar aqui agora. Mas são AM, EM, IM, OM, UM, AN, EN, IN, ON e UN. Então observa que, diferentemente ali do encontro consonantal, onde obrigatoriamente você vai ter o encontro consonantal caracterizado quando você só tem a mesma sílaba. Você no dígrafo você pode ter a possibilidade também de você caracterizar uma vocal nasal. E para concluir a nossa aula a respeito de fonema, a gente vai falar um pouquinho de notação léxica. A notação léxica, na verdade, são alguns sinais gráficos que elas modificam o fonema, elas modificam esse signo, né? Eles transformam principalmente as vogais. É uma coisa que na língua portuguesa ela é bastante presente, né? Diferentemente aí das outras línguas que não são de origem latina, que não se usa tanto. Aqui a gente tem toda uma observação, e para nós que vamos estar atento aí para um possível vestibular que está vindo, isso daí é conteúdo que tem que estar bastante dominado. A gente tem aqui, vou passar aqui os principais que a gente utiliza e ver se eu coloco aqui no vídeo para a gente ir acompanhando. Primeiramente a gente tem o acento agudo, aquele que modifica e deixa mais aberto o som da vogal. Por exemplo, ele utiliza ali, ele indica uma vogal tônica. Por exemplo, junto com a letra E, você tem pé, avó, lágrima. Observa que ele deixa o som mais aberto e normalmente a sílaba mais forte ali da palavra. Você tem o acento circunflexo, que ele tem um som tônico, mas ele é mais fechado. Ele vai lá, avô, mês, âncora. Observa que também ele deixa aquela sílaba marcada como tônica na construção da palavra, porém ele não tem um som tão aberto, porém mantém esse tônico. Nós temos o acento grave, que na verdade a gente seria a nossa crase, né? Deixar o A craseado. Por exemplo, quando você utiliza lá vou à cidade, esse A ele tem aquela notação, o acento ao contrário. Nós temos o til, que também ele modifica, ele faz
um acidente nessa vogal. Por exemplo, se você colocar, normalmente ele acontece nas vogais no A, no E e no O. Por exemplo, se você utilizar esse tio, você vai ter lã, põe, imã, romã, ele vai ter essa modificação na sua vogal. Você tem a cedilha também, que é um acidente que você. Esse acontece na letra C, que transforma ele no som, no mesmo som que a gente observa na letra S. A gente utiliza lá o C cedilhado. O apóstrofo, que indica a supressão vocal, né? Você sumir, ele é um termo que graficamente ele apresenta uma palavra que a gente não pronuncia no fonema. Por exemplo, se você pegar pegar lá uma preposição de mais água, você tem o d'água e fica lá a, a meia aspa ali para marcar. Você tem uma maneira representada na construção escrita, porém ela é diferente dessa pronúncia e ela é marcada por essa supressão. E por fim, nós temos o hífen. O hífen ele é uma grafia que ela aparece, ele tem mais um sentido de construção de palavras, ele marca um início e o fim, a ligação entre um ou mais termos da palavra. Ele não tem uma expressão, porém ele é um acidente que modifica, porque ele une dois termos, né? Se você pegar, por exemplo, a palavra arco-íris, você tem lá dois substantivos distintos que com a apresentação dessa grafia, desse acidente, você forma um termo único, né? Então, só para fechar, essas notações léxicas são esses acidentes que acontecem na língua escrita, porém elas são adaptadas ou transferidas diferentemente, né? Elas modificam a língua falada e elas são muito importantes e têm que estar sendo bem observadas. Essa foi nossa terceira aula aí da disciplina Estágio Supervisionado 4. Falamos aí sobre fonética e especificamente sobre fonema. Espero que tenha sido bastante produtivo. Só para dar uma repassada, a gente trabalhou lá os tópicos quanto o conceito e a classificação de fonema. Falamos também um pouquinho do nosso aparelho fonador. Falamos a respeito da classificação aí desses fonemas, principalmente tratando aí dos encontros, das variações dos encontros consonantais e dos encontros vocálicos. Falamos também aí um pouquinho de dígrafo e exemplificamos a construção deles, tanto quando ocorrem dentro da mesma sílaba e não. E terminamos falando ali a respeito de notações léxicas, esses acidentes aí que modificam, que diferem a língua escrita da língua falada. Fechando aqui, falando tanto que, uma vez mais, o tanto que esse tema é importante para a gente poder, para quem for fazer a construção de um texto, poder fazer um texto mais elaborado e não ser penalizado aí numa redação, numa produção. Tá legal? Espero que tenha sido de bastante proveito. Muito obrigado.